Coloquei uma escritura, vou dar uma repassada no que nós falamos na noite passada, com a ajuda de Deus, e eu coloquei uma escritura bem pequenininha, Efésios capítulo 1, verso 5. Só que nós vamos ler muito mais escrituras. Se vocês puderem acompanhar na Bíblia de vocês, vai ser muito bom. Está em Efésios capítulo 1, verso 5, que Deus possa abençoar essa leitura, que Ele possa abrir para nós o real significado, amém? Através da mensagem. Aqui diz Paulo, pregando para os Efésios, ele disse: nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Deus abençoe a leitura, vocês podem se assentar. Na noite passada nós falamos sobre Mateus capítulo 17, onde fala da transfiguração de Jesus, e foi falado também como que a palavra de Deus ela é muito rica, e nós poderíamos gastar anos falando de um texto como esse aqui em Mateus capítulo 17. E foi um dos grandes eventos que aconteceram no ministério do nosso Senhor Jesus, foi aqui em Mateus capítulo 17, foi algo sobressalente. E o profeta fala muito desse evento, obviamente, né, pois é de grande interesse. E ali diz que Jesus transfigurou-se diante deles, seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a quem me comprazo, escutai-o. E os seus discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E nós conhecemos e sabemos que aqui se trata da adoção de nosso Senhor Jesus, pois Ele passou pelos mesmos passos que eu e você precisamos passar. Apesar de Ele ser o Deus, o grande Criador, mas Ele estava fazendo o papel de servo, passando pela tentação, passando pela carne, abrindo o caminho para que nós viéssemos atrás e passássemos pelos mesmos estágios. E para nós, na nossa cultura aqui no mundo ocidental, fica um pouco difícil nós entendermos do que se trata isso, adoção, mas como assim? Para nós, adotar é você adotar uma criança de outra família. Mas lá no mundo oriental, um filho que era nascido dos seus lombos tinha que chegar a uma idade onde ele tinha que ser adotado na sua própria família. Então, é um negócio meio estranho para nós entendermos. Mas o profeta explica, Paulo explica, o Velho Testamento explica. Então, quando nascia a criança na família, ele já era filho. É de sangue do pai, é filho, mas ele não podia usufruir da autoridade do pai, dos poderes do pai, sobre as propriedades do pai e tudo que ele tinha, se ele não provasse que ele era digno e responsável o suficiente para assim fazê-lo. Então, tinha um período que ele era experimentado para ver se ele tinha o caráter necessário para que ele pudesse, usufruir dessa autoridade do Pai. Não é? E Jesus prometeu que nós poderíamos pedir qualquer coisa em seu nome e nos seria dado. Mas isso é condicional, nós temos que ter o caráter certo para poder receber. Pois os nossos pedidos têm que condizer com a palavra de Deus. Então, é um assunto muito vasto, que nós poderíamos falar muito sobre isso. E nós vamos entrar em alguns pontos aqui muito importantes, como já entramos na noite passada. E eu sei que vai bater um pouco aí com o pensamento ortodoxo, né, da maioria. Mas vamos dar uma olhada, vamos ver o que o profeta diz aqui sobre adoção. Outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui de Mateus 17, e isso vai soar um pouco chocante, mas se você me der um pouquinho de crédito e paciência, nós vamos ver o que o profeta diz sobre isso. Na verdade, aqui em Mateus 17, não foi a adoção de Jesus Cristo. Fala, meu Deus, Molívia, agora você ficou louco. O que acontece aqui
porque o profeta discorre em várias mensagens, especialmente nas mensagens chamadas A Ele Ouvi, que são várias mensagens. Ele disse que Mateus 17 era uma visão de um acontecimento futuro. Falava do seu retorno, da sua segunda vinda, quando ele viesse na sua segunda vinda. Então, essa seria a maneira que ele viria, transfigurado, num corpo glorificado. Vocês estão entendendo? Então, esta visão de Mateus 17 era uma visão concernente a algo no futuro. Agora, Jesus demonstrou ou não os poderes de um filho adotado? Sim, mas parcialmente. Veja só, pense comigo. Quando Jesus vier em sua plena adoção, ele vai governar todas as nações. Quando Jesus vier na sua plena adoção, ele vai governar sobre toda a natureza. Quando Jesus estava lá, nos dias da primeira vinda, a natureza, os ventos, se revoltaram e queriam afundar ele no barco. Então não estava no comando dele. Vocês entendem? O mundo, o cosmos, a natureza não estava ainda sobre o seu domínio, o seu poder. Vocês estão entendendo? Mas vai chegar um dia onde isto vai acontecer. As nações, Pilatos disse, olha, eu faço isso e aquilo e tal, e ele realmente disse, falou, você não faz nada se meu Pai que está no céu não te deixar. Contudo, as nações estavam no domínio de Satanás. Mateus 4, Lucas 4, o próprio diabo disse, está na minha mão. Se você me adorar, eu te dou. E o profeta disse, mas ele sabia que no milênio vai estar na mão dele. Então ele deu uma prévia para os discípulos, algo que aconteceria no futuro. E, claro, deu pequenas demonstrações do que se trata ser um filho adotado. Ele falou com a figueira, ele falou com a tempestade, ele caminhou na água. Amém? E tantos milagres que Jesus fez para provar que ele... Porque ele não podia chegar... A primeira vinda de Jesus, ele não veio em poder. A própria Bíblia diz isso para nós. Os judeus, quando falavam do Messias, eles queriam ver o Messias em poder. Mas na sua primeira vinda, ele veio como servo. Ele veio simples demais, mas ele tinha poder. Não é? E eu quero chamar a atenção de vocês que a manifestação do Filho do Homem agora, desta feita através de um profeta, foi a mesma coisa. Nós falamos assim, o profeta manifestou várias dessas coisas, mas era apenas uma pequena demonstração de algo que ainda está no futuro. Aquilo ali foi pequeno, foi algo para exercitar a tua fé, para você ver que tem coisa vindo aí. É como aquela pequena nuvem que Elias viu, e ele disse, eu vejo chuva em abundância. Nós vimos essa nuvem no céu, mostrando que vem chuva em abundância aí na frente. Vai ter um poder. A noiva terá um poder, os filhos de Deus terão o poder da palavra falada, mas nós temos que ser adotados primeiro, não é? Então, o profeta diz isso, e nós falamos na noite passada, que foi muito interessante, no capítulo 16 de Mateus, Jesus, ele disse assim, tem alguns de vós aqui que vão ver a minha segunda vinda, foi isso que ele disse. E aí saiu dito entre os discípulos que alguns ali não morreriam até que ele voltasse a segunda vez. Não é? E aí o profeta diz, e já no capítulo 17 se cumpriu, porque eles viram uma prévia. Jesus não cumpriu a sua palavra? Ele falou, alguns. Ele pegou 3. Ele pegou 3, foi Pedro, Tiago e João, levou eles no Monte da Transfiguração e mostrou para eles ele vindo em grande glória, poder e grande glória, ele com o corpo glorificado, e as vestes simbolizam a adoção de Jesus, porque quando o filho era adotado, tinha que colocar um manto bonito nele, levar ele num lugar público, e o pai falava, olha, o que ele falar, eu respaldo. Vocês estão entendendo? O que ele falar, agora eu sou responsável. Aí o profeta disse, em termos atuais, seria o cheque que o pai dá para o filho, você pode assinar uma conta conjunta, não é? Eu acho que essas lições deveriam nos interessar, né? Essas coisas de contas conjuntas com Deus, eu preciso disso aí. Então o profeta fala, ele disse, olha, alguns, tinha mais do que alguns, não era? Tinha 12. E ele disse, agora, alguns de seus discípulos que estavam ali, e ele estava perguntando para cada um deles, o que vocês acham disso? O que vocês acham daquilo? Aí, quando eles responderam, né, aí Pedro disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, ele disse assim, há algum de vós aqui que não experimentarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino? Que afirmação! Pense,
Ele fez essa afirmação 2000 anos atrás. E se você ver no próximo capítulo, no capítulo 17, poucos dias depois daquilo, ele toma Pedro, Tiago e João na montanha, separam eles para que fossem testemunhas, Pedro, Tiago e João, e eles viram o reino de Deus vindo em poder. Eles viram a vinda do reino de Deus ensaiada. Vocês estão entendendo? Foi trazido em vista ao eles assistirem o reino de Deus ser ensaiado da maneira que ele viria, a entrada do milênio. Olha aí, ó. O que Deus mostrou para eles? Quando começa o milênio, ele aparecendo com o corpo glorificado, com todo o poder e jurisdição. Ai, que coisa maravilhosa, meus amados. O que Deus mostrou para eles? Ele retornando em grande poder e grande glória, entrando no milênio. Eles viram o ensaio. Isso aqui está a mensagem Apocalipse, capítulo 4. Aí agora o profeta vai dar um exemplo. Olha que interessante. Algum tempo atrás, um grupo de ministros, Oral Roberts era um deles. O diretor Cecil B. DeMille, que fez o filme Os 10 Mandamentos, ele ligou para Mon Shakarian, ligou para Mon Roberts, Oral Roberts, e outros pregadores na terra, e pediu que esses pregadores viessem e convidou eles lá no estúdio antes dele liberar o filme, para que eles vissem um ensaio dele antes que ele pudesse ser rodado. Quando que na época eles estavam cobrando $25 a entrada no cinema para assistir, mas eles tiveram o privilégio de ver o ensaio dele, para que eles dessem sua opinião, para que se tivesse que fazer alguma crítica ou algo que poderia ser dito, antes que o público pudesse vê-lo. E Jesus disse, aí ele volta no texto, Jesus disse, há alguns de vós aqui que não provarão da morte até que o reino de Deus venha em poder, ou que venham o Filho do Homem vindo em seu reino, que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Poucos dias depois daquilo, ele leva Pedro, Tiago e João numa montanha bem alta, e lá ele se transfigurou diante deles, o sol, com o brilho do sol, as suas vestes daquela maneira, e como nós vimos isto, como está escrito na Bíblia. Vocês entenderam, então? Eles viram uma prévia do que aconteceria no futuro. Agora, claro que Jesus tinha os poderes de um filho adotado, mas eram pequenas demonstrações que ele fazia, como nós tivemos pequenas demonstrações no nosso dia também. Amém? A Bíblia diz em Salmos 110 que Jesus ficará assentado à destra do Pai, até que todos os inimigos dele sejam postos por escabelo de seus pés. Ele vai ficar lá, certo? E é muito importante nós olharmos para essas escrituras. O profeta diz, ele se encontra à mão direita de Deus, no trono de Deus. Aquele não é o trono dele. Ele vai retornar para reinar em seu trono, o qual é o trono de Davi. E para ele tomar o seu trono, ele está sentado no trono de Deus, esperando até que o último inimigo seja posto por escabelo de seus pés. Ele retornará um dia trazendo preciosas almas consigo, para se revestirem de imortalidade, para viverem num corpo glorificado, para viverem durante o milênio, e então para sempre com ele. Amém? Vamos